Senhoras e senhores, a crise entre o Brasil e os Estados Unidos é o episódio que expôs as falhas diplomáticas do Brasil. A decisão dos Estados Unidos de impor tarifa de 50% para os produtos brasileiros escancarou a falta de preparo e a má condução das relações bilaterais por parte do governo brasileiro. Mesmo em meio às tensões ideológicas, é fundamental que o interesse prevaleça, como em crises passadas, até que as relações entre os dois países retornem à normalidade. A decisão do governo Trump de taxar em 50% os produtos brasileiros de exportação para os Estados Unidos pegou as autoridades brasileiras de surpresa e deixou muita gente perplexa. Se recapitulamos a retórica das altas autoridades brasileiras em relação ao candidato Trump e depois ao presidente Trump, a comunicação oficial de altíssima tarifa não deveria surpreender a ninguém. A crise já estava contratada e inevitavelmente aconteceu. Merece referência à ação da oposição bolsonarista ao governo Lula, implacável, e a ausência de estabelecimento de canais de comunicação com a Casa Branca e com o Departamento de Estado, desde a eleição até hoje, por razões puramente ideológicas. A carta menciona adicionalmente a regulamentação da mídia social e das Big Techs em curso no STF, lembrando que a Europa recusou essa discussão por não confrontar com os interesses americanos. O interesse nacional exige que agora, acima de ideologias e disputas partidárias, o foco seja a renegociação para reduzir as tarifas e defender nossa indústria e o nosso agronegócio. As declarações políticas das autoridades brasileiras contra Trump e os Estados Unidos devem dar lugar a pronunciamentos técnicos voltados à superação das dificuldades atuais. Apesar das diferenças ideológicas e das personalidades envolvidas, a crise será superada, creio nisso, e a normalidade voltará a prevalecer, com cada país defendendo seus interesses nacionais sem confrontação ideológica. É preciso lembrar, a crise é mais política diplomática do que apenas comercial. De nada adiantará o governo federal dizer que apoia os exportadores, porque quem paga o preço da tarifa são eles, não o governo federal. Este, inclusive, pode se sentir tentado a apostar no conflito por conta de sua agenda política, mesmo comprometendo a saúde da economia para garantir eleições desequilibradas em 2026. Por isso, é importante que os exportadores se conscientizem que o governo federal não é necessariamente amigo deles. Essa tarifa foi imposta como resposta aos desafios do BRICS, a hegemonia americana. Desafio hoje capitaneado por Brasil, Rússia e Irã. Vamos ao exemplo do Canadá. É nesse contexto que a paradiplomacia ganha relevância. No Canadá, por exemplo, atores políticos em âmbito federal e provincial implementaram uma agenda de contatos e viagem aos Estados Unidos para rebater, ponto a ponto, os argumentos do governo norte-americano, que buscava justificar as tarifas. Reforçaram, junto aos interlocutores relevantes dos estados atingidos, as perdas comerciais e os impactos negativos sobre as expectativas econômicas dos investidores estadunidenses. Os premiers de várias províncias canadenses viajaram aos Estados Unidos, reunindo-se com parlamentares e funcionários da Casa Branca para ressaltar a interdependência das cadeias de suprimento entre os países e fazer lobby contra as tarifas. Houve contatos com os governadores e parlamentares, democratas e republicanos, considerados amigos da integração comercial, inclusive com laços empresariais com o Canadá. Outdoor foram espalhados em estados republicanos chaves, explicando que as tarifas são, na verdade, impostos pagos pelos cidadãos americanos. Alguns premiers se engajaram fortemente na mídia dos Estados Unidos, dando entrevistas constantes em redes televisivas e nas mídias comerciais, para mostrar como as tarifas afetam a vida cotidiana dos norte-americanos. Ministros do governo federal canadense também atuaram de forma coordenada nas redes, como o X, postando mensagens com pontos previamente combinados, paralelamente intensificaram o contato diplomático de alto nível, mantendo abertos canais de diálogo com os negociadores norte-americanos. Forças-tarefas dedicadas às relações bilaterais foram instituídas no âmbito da chancelaria e do governo gabinete federal, com contatos frequentes com membros do Congresso, governadores, prefeitos e grupos industriais. O objetivo era mostrar que as tarifas causam danos aos consumidores e aos empregos dos americanos, sobretudo nos estados mais dependentes das exportações para o Canadá. Senhoras e senhores, este é o caminho que o Brasil deve trilhar. Porque em diplomacia não há espaço para ideologia quando o que está em jogo é interesse nacional. E para agravar a situação,
os Estados Unidos abriram uma investigação sobre o comércio brasileiro, por meio da Seção 301. Foi justamente uma das inspirações que tivemos para propor a lei da reciprocidade no Brasil. Hoje, com a abertura dessa investigação, todos perderão muito mais. A Seção 301 é um instrumento de lei americana que permite ao governo dos Estados Unidos investigar e punir práticas comerciais estrangeiras consideradas injustas e discriminatórias. No caso concreto, ela está sendo usada para apurar se o Brasil prejudica empresas americanas com tarifas, restrições ao comércio digital e a falta de proteção ambiental. No processo, prevê coleta de comentários até 18 de agosto e uma audiência pública em 3 de setembro de 2025. Ao final, o governo pode impor sanções como tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros, se confirmar práticas questionadas. Para finalizar, meus amigos e minhas amigas, a escalada dessa crise não é fruto do acaso. Ele é consequência direta de uma diplomacia amadora, contaminada por ideologia e desprezo pelo pragmatismo que sempre guiou nossas relações internacionais. O governo Lula preferiu hostilizar parceiros estratégicos e ensaiar retóricas de confronto, em vez de construir pontes de diálogo. Agora, diante da Seção 301 e da ameaça real das tarifas devastadoras, resta ao Brasil correr atrás do prejuízo. Precisamos de uma diplomacia profissional, pautada pela defesa intransigente do interesse nacional e não de um governo que, na ânsia de agradar seus aliados ideológicos, expõe nosso agronegócio, nossa indústria, nossos empregos a um revés histórico.